aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos com a doutora Saraí aqui para conversar sobre a aprovação dela no Revalida. Vamos descobrir as coisas que ela fez para aprovar nesse grande e miserável monstro chamado Revalida. Vamos conversar com ela. Bom dia, doutora, tudo bom? Olá, Rafael, bom dia aqui em casa. Me conta, como foi que você me conheceu? Então, eu vi no Insta algumas médicas compartilhando seu perfil, suas dicas. Aí eu me interessei para a prova prática, porque eu não sabia por onde começar. E aí comecei a seguir e a ouvir suas lives. Entendi. Aí eu vi que você estava fazendo, né, um grupo para a prova prática e eu entrei lá no Telegram. Entendi. Você fez parte do curso gratuito do TIPS Revalida, do TIPS Prova Prática, no caso. Isso. Que é o grupo que a gente faz, disponibiliza as lives, o material gratuito e tal. Me conta, como foi que você se preparou para a prova teórica? Vamos falar um pouquinho sobre a sua preparação para a prova teórica. Como você se preparou? Então, para a prova teórica, eu me preparei sozinha. A primeira coisa que eu fiz foi montar um cronograma. Ali, no cronograma, a finalidade foi o que eu queria estudar, quanto eu queria estudar e no tempo que eu queria estudar. Aí, eu deixei as últimas semanas livres para assistir às lives de alguns canais, de alguns cursos, né, lá no YouTube. E foi isso. E também foi muito importante para mim estudar por questões. Eu aprendi dos meus erros também. Foi assim. Você focou no estudo por questões e aprendendo com seus erros. Perfeito. Quando você aprovou na prova teórica, como foi que você se preparou? Começou a se preparar para a prova prática? O que foi que você fez? Então, eu não sabia. A primeira coisa que eu fiz foi procurar alguns amigos que já tinham passado e eu tive duas dicas muito importantes, posso dizer, que eles falaram que era muito importante repassar a parte teórica, porque você não faz nada sem saber a teoria, e outros me falaram que treinar por checklist. Então, a maioria treinava por checklist, mas eu comecei estudando a parte teórica. De novo, eu fiz o cronograma, estudei a parte teórica, depois eu comecei a revisar o checklist e também junto com a teoria. E aí eu fui acrescentando o que eu percebi que faltava no checklist e comecei a praticar primeiro sozinha, né? Não sabia com quem praticar. Ali no grupo de Telegram que você colocou, né, os esqueletos, eu peguei os esqueletos e comecei a anotar algumas coisas que eu percebia que faltava, acrescentar. E assim, eu fiz meus próprios checklists. Entendi. Então você utilizou a estratégia de ter um checklist padrão, que a gente chama de esqueleto, e a partir desse daí você organizar o seu atendimento. O que foi importante o curso gratuito para você? O que foi que ele te ajudou? Então, me ajudou a praticar, né, a entender. Eu não sabia, por exemplo, na parte de cirurgia preventiva, que, tipo, preventiva principalmente, que não tem como um checklist padrão, né? Então, me ajudou muito, bastante a me orientar como começar, as coisas que eu não podia esquecer de perguntar para os atores, também com o tempo, né, porque nas primeiras vezes não conseguia finalizar as estações. E também pratiquei com você algumas vezes. Foi isso para mim. Entendi. A gente fez as mentorias lá no grupo, né? Ajudou nos simulados. E, certo, Então, quais dicas você daria para quem vai se preparar para a prova prática? O que tem que fazer? Então, para mim é muito importante a teoria, porque se você não sabe, um dos professores falava assim, não é à toa você decorar o checklist, todo tem memória, né? Então, não entender a patologia, você não saber o que vai pedir, por que vai pedir isso, e é todo assim decorar, não dá, para mim não deu certo. Então, eu não conseguia entender, por isso que eu comecei a revisar a parte teórica, e para mim assim deu certo, porque eu já conseguia entender a doença, então eu já sabia. Na minha cabeça começava tipo a fazer meu próprio checklist, a estruturá-lo, né? E não esquecer as coisas importantes de cada doença. Para mim, principalmente a teoria. Depois pode fazer os seus próprios checklists. Entendi. Ou seja, se você já sabia qual era o diagnóstico, o tratamento da patologia em si, você já sabia o que fazer na parte de orientações em conduta, e aí você estruturava aquela parte que é igual para qualquer checklist, né? O que a gente chama de esqueleto é porque ela é sempre a mesma coisa. A gente sempre pergunta a mesma coisa, e aí esses pontos são de graça. O que a gente tem que saber, o que a gente tem que focar, quando a gente já consegue perguntar tudo que a gente perguntar, é na parte da orientações em conduta, que aí sim é diferente para cada patologia. Se a gente sabe as perguntas que a gente faz sempre, e a gente sabe as orientações de conduta para cada patologia, não tem segredo, né? É simples, prático e direto. mesmo. Me conta, você precisou de recursos, porque a prova sempre é mal corrigida. Tanto as pessoas que aprovam sem recurso, como as que aprovam com recurso, a prova é terrivelmente mal corrigida. Como foi a questão da experiência dos recursos? Você fez o recurso? Alguém fez para você? Quantos pontos você deixaram de lhe
lidar? Como foi? Então, eu precisei de 1,4. Aí um amigo me ajudou, porque na verdade eu perguntei a algumas empresas que estavam fazendo e o amigo me ajudou. Ele me falou que ele conseguia fazer para mim, que a gente ia fazer junto. E aí eu percebi que não era muito difícil, não. Só era tipo revisar uma e outra vez, anotar as coisas que eles não tinham qualificado, né, na prova. E foi assim. Tinham muitos pontos na sua prova que faltavam? Quantos pontos, assim, depois que você viu os seus vídeos, quantos pontos mais ou menos você esperava recuperar? 9,7. Olha, tá vendo? Tá vendo como a prova é mal corrigida? É terrível, né? Os Sim, caras corrigem mal demais a prova. terrível mesmo. Mas é porque é o que eu falo para os alunos sempre que quando vai, principalmente quando vão para o módulo presencial do curso, né, do curso lá do tipo de prova prática, é que é importante fazer sempre na ordem que eles têm do roteiro deles. É por isso que o checklist que a gente inventa, que é o esqueleto, ele é baseado no roteiro do INEP. Então quando a pessoa está corrigindo, Isso. eles têm uma ordem para corrigir. E às vezes a gente muda um pouco a ordem do nosso atendimento, e aí é o cara que está corrigindo, ele esquece de marcar. Então Certo. é terrível, terrível demais. Como foi no dia da prova, quando você chegou lá para fazer a prova? Foi o que você esperava? As estações que caíram, ou foi diferente do que você esperava? Então, na área da cirurgia eu fiquei muito surpreendida e também na área da preventiva com o infarto, porque eu me coloquei muito nervosa. Como eu não tinha treinado, assim, tipo, para um ator gritar, eu me coloquei muito nervosa, então eu comecei a fazer algumas coisas, assim, tipo, em desordem, esquecer algumas coisas do checklist e, de novo, eu repito, a teoria me ajudou bastante. Na estação do pneumotórax hipertensivo, a mulher estava ali respirando com dificuldade respiratória. Eu me coloquei muito nervosa. Então, eu comecei a fazer assim, tipo, bagunçado e eles zeraram muitos itens. Então, ali deu para colocar recurso. Eu tinha falado, só que falei em desordem, porque estava nervosa, né? Entendi. E foi assim. Depois, as outras estações, foi bem. Você acha Só que essas mesmo. você acha que um curso presencial, assim, para você fazer um curso presencial é importante, já que você passou por essa experiência de, assim, de chegar lá e ser surpreendida? Você acha que quem se prepara com o presencial, lógico, a teoria é muito importante, ter o esqueleto na cabeça é muito importante, mas às vezes eu sinto falta, assim, principalmente para mim. A primeira vez que eu fiz a prova, eu não fiz nada presencial. Eu não fiz. Tanto é que eu tive a necessidade de fazer o meu curso presencial por causa da minha debilidade. Então eu via que sem treinar presencialmente era mais difícil. Eu ficava mais nervoso, ficava mais, assim, não é questão de nervoso, mas é que você era mais surpreendido. E aí quando eu fiz a prova a primeira vez, eu memorizei as coisas que eu tive dificuldade e montei o meu curso presencial todo baseado na minha experiência da prova. Você acha qual a importância de uma questão de um módulo presencial, por exemplo, você ir e treinar presencialmente? Então, o mais importante é que o curso seja muito parecido com a prova, como você falou, porque tem outros cursos que não é nada parecido. Eu fiz alguns um pouco parecido, né? Mas não é tipo como o INEP, só tem 10 itens para praticar. Então, principalmente para perder os nervos, para saber como você vai estruturar esse esqueleto, né, no momento da prova, para você não esquecer esses pontos importantes que tem que perguntar para o ator, e mesmo o ator esteja gritando lá, fazendo qualquer coisa, você ter essa tranquilidade de perguntar, não esquecer fazer tudo bagunçado e será a sua estação, né, de alguns itens. O que você falou é importante, porque, assim, eu acho que o mais importante, se você vai para um curso presencial ou qualquer coisa que seja, você tem que treinar, porque se for para você ir, para ver outras pessoas fazendo, não serve muito, porque isso aí você pode ver online, mas você treinar é muito importante, né? Você fazer as estações é importante demais. Então, eu acho que quanto mais o cara, se você for comprar um curso, a minha dica, assim, na minha opinião, se alguém for comprar um curso, compre um que tenha várias estações para você fazer, porque aí você acaba treinando muito, e aí acontece o que você tá falando. Muitos dos meus alunos eu entrevisto, eles dizem assim, Rafael, foi exatamente como a gente fez lá no curso. Exatamente. A minha prova foi igualzinha. E no meu curso presencial, a gente faz 30 estações por dia. O cara treina 30 vezes em um dia. Quando chegar lá na prova, são 5 estações só. Ou seja, não é nada, né? É besteira. E aí, ou seja, aí o cara já tá preparado. O sofrimento, fazer em 6 minutos as estações. É muito sofrimento que o cara passa até a hora que chega lá. Aí, lá, fica mais tranquilo. Uma coisa que eu percebo é que quando a pessoa não se prepara bem pra prática, o primeiro dia da prova é o dia que você vai mais mal, porque você é surpreendido naquele primeiro dia. Aí depois você vai se acostumando, vai relevando e aí vai melhorando, né? O que você sentiu quando você viu lá, por último, aprovada na prova? Como é que foi?
Então, eu me senti muito feliz porque eu estava esperando, né, repetir por segunda vez a prova, porque estava muito nervosa, como já tinha falado nessas estações. Falei, não, esperei, não vou conseguir passar. Eles não vão dar esse ponto que estava faltando. E todo mundo falava, não, vai conseguir sim, vai passar. Então, eu me senti muito feliz também, junto com a minha família, né, a luta não é só de um, é a família toda está envolvida nessa situação, né. Então, para mim foi uma satisfação muito grande também ajudar algumas pessoas, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que o que mais descreve a provar é tirar o peso das costas, né? Deixar ficar leve, tranquilo, porque olha, a prova do Revalida, ela é emocionalmente, fisicamente, é muito cansativa. Você, a todo momento, é aquela emoção, né? O cara chega lá, como na última prova agora de 2022, né? 2022. O cara chegou e pouquinho tempo antes da prova, eles aumentam a nota de corte em 10 pontos. Rapaz, isso é um absurdo. Como é que o cara faz um negócio desse? O cara já tá se preparando para uma prova que já é complicada, aí o cara chega lá e aumenta 10 pontos. Só acontece isso com o INEP. É uma falta de respeito do começo ao fim. Doutora, eu queria lhe agradecer muito pela sua participação. Eu sei o quanto é difícil a gente parar para poder conversar sobre o tema, né? Todo mundo tem muitos afazeres na vida, então eu quero lhe agradecer pela sua participação aqui, de contar a sua experiência. Eu quero também lhe parabenizar publicamente pela sua aprovação. É muito legal aprovar Muito na Revalida. obrigada. E eu quero que você dê as suas considerações finais para a gente poder terminar a nossa entrevista. Então, eu fico muito grata com você, Rafael, porque às vezes que eu tive a oportunidade de falar com você, você passou umas dicas muito importantes, você não se coloca nervoso, faça isso, aquilo. E um dia na prova, todas as dicas que meus amigos passaram, né, você passou, para mim foi muito importante. Esse suporte emocional que a gente precisa nesse momento, né, da prova, que está bem na frente da porta, só na apito e o coração quer sair pela boca. Mas essas dicas são muito importantes. Muito obrigada pelo apoio, pela ajuda, e quando precisar, estou aqui. Muito bem, doutora. Você que assistiu esse podcast Revalida, espero que você tenha aprendido com a experiência da doutora, que você passe no Revalida. Porque o meu desejo maior é que você aprove no Revalida, para que o máximo de pessoas possíveis aprove nessa prova e cada vez a gente desmistifique mais o Revalida, que se torne uma prova comum, corriqueira, que seja mais uma etapa, sem esse sofrimento todo. Papai do Céu abençoe todos vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. E nos vemos no próximo podcast Revalida.